O tema da minha mensagem hoje é o Deus que se revela. Olha o que vai dizer Lucas capítulo 2, dando continuação aí a nossa exposição sobre o Evangelho de Lucas. Lucas 2, verso 9, vai dizer assim: E o anjo do Senhor apareceu diante deles. Versículo 8. Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E o anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os acercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhe disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal para vós. Achareis o menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. Verso 15. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos já até Belém, para ver isso que se aconteceu e que o Senhor se revelou a nós. Foram então com toda a pressa, guarde este termo, foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Até aí, tá bom, meus irmãos? O Deus que se revela é o que nós vemos aqui. O judeu, ele aprendia desde a mais tenra infância a respeito do Messias. Ele era ensinado desde a escola bíblica dominical de sua época até a sua adolescência e a sua vida adulta, a esperar por aquele que viria salvar o povo de Deus. Este era o anseio de todo judeu piedoso. Esses pastores, é bem provável que aprenderam também isso durante toda a sua vida, mesmo em um serviço mais modesto. Isso não impede de buscar a Deus. Um dia esses pastores, eles se levantam pela madrugada para trabalhar, vão ao campo cuidar das ovelhas, um serviço sem destaque algum, sem holofote algum, sem prestígio diante das pessoas. Você lembra aquele episódio quando Davi vai levar a comida aos seus irmãos para querer saber como estava a guerra? E então os irmãos que eram soldados, porque ser soldado era uma moral danada. Os irmãos menosprezam o serviço de Davi. O que está fazendo aqui, menino? Volte lá para aquelas poucas ovelhas. Este era o serviço de pastor, desprezado. Mas neste serviço, Deus se revela àqueles homens por meio de seus anjos. É isso que pode acontecer constantemente comigo e com você. Quando nós, de forma humilde, nos reunimos para adorar o Senhor, em uma igreja simples, junto com irmãos simples, mas se temos este coração de querer aprender e servir, o que a Escritura diz é que de fato Deus se revela para todo aquele que tem esse coração. E hoje pode ser o seu dia, o dia de que Deus irá falar com você de uma forma diferente. Eu sei que em todo culto Deus fala conosco, mas sabemos que há exposições onde o Senhor fala mais do que outras. Então eu desafio você a ter de fato o coração aqui destes homens. Eu não vou entrar aqui no mérito da data, do dia do nascimento do nosso Senhor, porque não podemos afirmar de forma absoluta que foi de fato dia 25 de dezembro, como se é comemorado, mas também não podemos afirmar que não era. Como não é este o foco, então vou seguir adiante. Quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro, por favor. Raquel, abaixa um pouquinho para mim. O primeiro princípio é o seguinte:
Deus se manifesta a pessoas comuns. O anúncio do nascimento do Filho de Deus, da encarnação do Verbo, foi feito a pessoas extremamente comuns. A um grupo de pastores que não estavam orando de joelho ou jejuando, mas que estavam cumprindo o seu trabalho da forma que tem que se fazer. Neste contexto, César estava no trono, o sumo sacerdote no templo, os líderes espalhados por todo Israel, mas ainda assim, o Senhor se revela a esses homens humildes e, o que tudo indica, pobres. Por que, pastor? Tudo indica pobres. Porque se você tem dinheiro, você paga para alguém apacentar o seu rebanho. Você não precisa colocar a mão na massa. Não pense, de forma alguma, que eu estou dizendo que o requisito para Deus se revelar a você é você ser pobre. Que Deus não se manifesta aos de classe média ou os que têm mais dinheiro. Claro que se manifesta. A Bíblia está recheada desses exemplos também. São menos, claro, mas há vários. Mas há algo que é de suma importância, independentemente da sua condição financeira. O que nós precisamos é sermos humildes de coração. No versículo 9, vai dizer assim: E o anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Talvez na sua versão ficaram amedrontados. Por que estes homens ficaram amedrontados? Porque quando o Senhor enviava um anjo para trazer uma mensagem ao povo, aquilo era a representação do próprio Deus. Então, diante disto, os homens temiam. É assim que nós vemos Isaías. Olha o que ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Nós vemos João, quando teve a revelação de Deus, caiu como morto. Porque um anjo de fato representa isso, a presença de Deus. Não é isso que nós vemos em muitas igrejas, principalmente pentecostais. Tem anjo em todo culto. A única coisa que não fizeram até agora foi tirar uma selfie para postar nas redes sociais. Eu não sei se você lembra. Um pastor bem antigo, que ele ia muito em presídios e fazia libertação ali para aquele povo. Eu lembro que ele pegava a Bíblia assim e dava tiro com a Bíblia. Já viu? Tá, 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 tá. Gente, eu lembro dele dando ordem para Miguel. Miguel, amarra o braço dele. Põe para trás, Miguel. Ajoelha ele, Miguel. E, gente, você consegue ver a diferença de pessoas que de fato tinham a revelação de um anjo enviado da parte de Deus, que caíam com a boca no pó, para estes homens? Detalhe, ele ia à cadeia, fazia libertação e depois ficou por lá mesmo, preso. Que coisa, hein? É isso que você devemos fazer, é comparar com a Escritura. Só há uma maneira de eu e você termos um encontro com Deus, enxergarmos o Senhor. Sabe qual é? É de joelhos, é com humildade, é reconhecendo que nós, em nós mesmos, não somos nada. Não importa o nosso QI, não importa a nossa posição social, não importa a quantia de dinheiro que tenhamos. É necessário que tenhamos um coração humilde, assim como esses homens tiveram. No verso 10, vai dizer assim: Mas o anjo lhes disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. Essas novas de alegria que a qual esses anjos trouxeram e indicaram o caminho, estava falando a respeito da encarnação do Verbo, de Jesus Cristo, e obviamente da salvação pela fé nele. Este foi o primeiro passo para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, para que eu e você possamos, o dia em que o Senhor voltar, ou o dia em que partimos para Ele, termos o nosso lugar garantido no céu. Este aqui é o primeiro passo. Deus encarnando, vivendo aqui
de forma humana. É por este motivo que a palavra religião no latim significa religare, ou seja, religar. Porque o que a palavra de Deus nos afirma é que quando nós pecamos, nós nos separamos do Senhor. E então, não há comunhão entre luz e trevas. Aí Jesus Cristo vem, encarna, nasce, vive e morre. E por meio de sua obra vicária, ele então faz essa união. Ele religa quem? Nós, pecadores, a um Deus santo e soberano. Então ele faz esta junção para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus. Esta é a única forma do homem se conectar com o divino. Não é através das suas boas obras, não é a favor daquilo que não é por conta daquilo que você faz, mas por conta daquilo que Deus fez. O interessante é que aqui no versículo 10, ele diz que essas boas novas, elas eram para todo o povo. Repare que Jesus ele não veio para uma elite. Ele não veio para um grupo separado. Ele não veio para os imperadores, para os arianos de sangue azul. Ele não veio nem mesmo para os judeus, especificamente. Mas o que a Escritura diz é que ele veio para todos, sem distinção. Pobre ou rico, negro ou branco, homem ou mulher, escravo ou patrão. O Senhor veio para todos. Este daqui é o princípio da minha e da sua redenção. Você consegue ver a importância deste texto na nossa vida hoje aqui em 2021? Aqui deu-se início ao nosso Senhor, nascendo de forma humana, vivendo e morrendo de forma vicária, para que nós, hoje, pudéssemos ter acesso a Ele. Olha a implicação disso na minha e na sua vida. É por este motivo que não podemos passar por um texto desse e achar apenas uma história bonita. Contar apenas para os nossos filhos e comemorarmos o Natal em família. Não! Aqui, há 2000 anos atrás, foi o início da minha e da sua salvação. Foi aqui que eu e você, de fato, hoje podemos olhar para trás e dizer: há esperança para mim e para todo aquele que crê. Para todos. No versículo 11, vai dizer assim: é que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Por que aqui Lucas faz questão de enfatizar na cidade de Davi? Semana passada eu falei um pouco sobre isso. Mas por que na cidade de Davi? Para mostrar que tudo aquilo que Deus tinha dito no passado, aquilo que Miqueias tinha profetizado: e tu, Belém, pequena demais para figurar entre as grandes de Israel, de ti haverá de nascer o que regerá as nações. Era necessário que de fato ele nascesse aqui, na cidade de Davi, Belém, para que tudo aquilo que foi dito no passado fosse cumprido. Leia só ali o Evangelho de Mateus, principalmente os primeiros capítulos. Constantemente você vai ver a seguinte frase: e isto aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta. Constantemente, para mostrar que aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. E é claro, o Senhor é o nosso guia, diz a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O Senhor é o nosso amigo, como diz a Escritura, amigo fiel, conosco em todos os momentos. Ele é o nosso exemplo, claro, mas acima de tudo, a Escritura diz que Ele é o nosso Salvador. Apenas Ele tem o poder de nos salvar, mas ninguém. E o sinal que Deus deu a esses pastores, Ele disse assim: olha, através dos anjos, eu vou dar um sinal a vocês. Imagine se você fosse esses pastores trabalhando, cuidando ali das ovelhas, aparecesse um anjo e falasse: olha, nasceu o Salvador do mundo, e eu vou dar um sinal para você o encontrar. Na minha cabeça, eu já imaginaria: eu aposto, vai ser um bebê com asa. Anjo.
meio uma mistura ali. Uma auréola dourada na cabeça. Na pior das hipóteses, quando eu chegar e vê-lo tomando banho na banheira, ele vai estar andando sobre as águas. Não foi este o sinal. Sabe qual foi o sinal que o Senhor deu? Vocês o encontrarão envolto em panos e em uma manjedoura. O Rei dos Reis, o poderoso Senhor, aquele ao qual João Batista disse: depois de mim virá aquele que é mais poderoso do que eu. Deitado em uma manjedoura, no meio a bichos. Vermos Deus abrir o mar vermelho não deve ser tão difícil. Vermos que ali é algo sobrenatural e Deus está se manifestando. É fácil ver Deus abrindo o mar e ver Deus usando fraldas. Hã? É muita revelação. É por isso que Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Coloque-se no lugar daqueles homens que cresceram com Jesus Cristo. Gente, hoje fica mais fácil para nós olharmos para trás, por conta de todo o fato histórico, saber, de fato ele existiu. Agora imagina, o seu amiguinho de escola bíblica dominical, joga bola com você sábado à tarde, filho da tia Maria e do seu Zé que você conhece, toma café de vez em quando na casa deles. De repente ele diz: eu sou Deus. Gente, o que você faz com um rapaz desse? Gardenal está vencido? É, Jesus? Pelo amor, hein? Você imagina a dificuldade que foi para essas pessoas que estavam ali. Você imagina para esses pastores chegar e ver Deus usando fralda e ver a sua mãe o amamentando. É de fato algo divino. Jesus, ele fez tudo para que os sábios fossem confundidos. Ele falou por parábolas, justamente para isso, para que nem todos fossem salvos. A sua própria vida foi uma parábola, para que nem todos conseguissem enxergar quem ele é. E hoje continua assim. Deus continua se manifestando em lugares humildes, para pessoas humildes, que têm o coração aqui como esses homens. Convenhamos aos olhos do mundo, meu irmão, o que nós somos? Somos seres insignificantes, retardados, retrógrados. E daí? Olha, às vezes quando algumas pessoas descobrem que, ou ficam sabendo, descobrem não, né? Parece que eu estou fazendo escondido. Quando algumas pessoas ficam sabendo que eu não mando os meus filhos à escola, que eu e minha esposa os educamos em casa, constantemente, sabe o que eu ouço? Você tem informação para isso? Você tem um diploma? Você tem autorização do Estado para fazer o que você está fazendo? E eu sempre respondo: não. O que eu tenho é amor por esses meninos. Eu creio que isso basta. O que é o que eu faço aos olhos da humanidade? Nada. Eu não me importo. Pastor, e se seus filhos não puderem fazer uma faculdade? Não me importo. O que eu me esforço juntamente com minha esposa, com todas as nossas forças, é para criar em nossa casa homens de caráter. Homens que amam a Deus acima de todas as coisas. Homens que, se forem de servente de pedreiro a engenheiro, trabalhem para a glória do Senhor. Homens que jamais ousem levantar a mão para suas esposas, que priorizem essas mulheres acima de todas as coisas. Eu estou preocupado com isso. Se para o mundo isto é retrocesso, perda de tempo, eu poderia estar investindo neles para que eles ganhassem 10 mil reais por mês. Eu não me preocupo com a opinião deles. Tanto é que eu falo para vocês de todo o coração. Se um dia um desses meninos vierem falar para mim: olha, pai, eu quero fazer um concurso público, eu perguntarei: por quê?
Se a resposta for simples e objetiva, dizendo, porque é estabilizado e ganha bem, eu vou me sentir muito angustiado como pai. Talvez eu tenha falhado na minha missão. É só por causa disso? Não tem a ver com vocação. Não tem a ver com uma habilidade que Deus colocou em você para que você de fato defenda a pátria, se for um militar. Você está buscando isso apenas por dinheiro? Ou porque você sente que Deus o vocacionou? Deu a você este talento, que as circunstâncias da vida te empurraram para que você haja desta maneira. Se for apenas por dinheiro, pode ter certeza, eu falhei como pai. Que nós venhamos de fato a fazer com que os nossos filhos enxerguem o que é o principal da vida. Servir a Deus e glorificar o Senhor através de tudo aquilo que nós podemos fazer. Porque Deus se revela de fato a pessoas humildes. É o exemplo que nós vemos aqui. E no verso 15 ainda diz, né? Deus se revela. Não é o homem que encontra Deus. É Deus que encontra o homem. O perdido éramos nós, não a ele. Tem uma canção antiga que diz assim, né? Eu me encontrei com Jesus e sua cruz mudou o meu ser. Não fomos nós que encontramos com ele. Nós éramos os perdidos. Ele se encontrou conosco. Segundo princípio, siga os sinais de Deus em sua vida. Deus constantemente nos dá sinais. Às vezes levanta a placa dizendo, pare. Nós somos abusados e atravessamos. Constantemente. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, talvez você também queria que as coisas fossem mais fáceis. Em que sentido? Moisés era amigo de Deus. Deus falava com ele tete a tete. Fica fácil fazer a vontade de Deus aí, né? Deus falou, eu obedeço. Ou, talvez, assim como esses pastores, a estrela vai mostrar onde o menino está. Ora, então eu pego aquele azimute, aquele caminho e o sigo. Ou vá para o Antigo Testamento. Pastor, diversas vezes na minha vida eu tenho dúvidas sobre qual caminho seguir, esquerda ou direita. Olha no Antigo Testamento como era. O povo reunido no tabernáculo, cabanas. E então, durante o dia, por conta do sol, uma coluna de nuvem se movia, mostrando aonde eles deviam ir. Aquela coluna de nuvem ia para o leste, eles sabiam, desmontemos o acampamento e sigamos. Porque Deus está mandando. À noite, uma coluna de fogo. Se ela se movia, eles simplesmente desmontavam tudo, colocavam suas barracas na costa e partiam. Fica fácil servir a Deus assim, não fica? Só que, infelizmente, não é assim que acontece hoje. Este lhe será o sinal. Olha o verso 12. Este será o sinal para vós. Achareis o menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Repare, este será o sinal. Os anjos em nenhum momento disseram, vão até lá. Não, apenas disseram, este aqui é o sinal. Não os obrigou a ir, apenas insinuou qual era o caminho. Esses homens, por si só, no versículo 15, diz assim, e logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos já até Belém, para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. E olha o verso 16, foram então com toda pressa. Esses anjos não mandaram eles ir a Belém, apenas insinuaram. Hoje nasceu em Belém. Apenas insinuou qual era o caminho, então eles rapidamente resolveram obedecer. Ouviram o mensageiro de Deus e correram. Você sabia que você tem este privilégio desses homens constantemente? Sabe quando? Quando você sai de sua casa e vem a este lugar, ouvir a exposição da Escritura. Isto é Deus falando com você
Quando o pastor, ele lê o texto de forma correta, interpreta e aplica de forma correta, o que a Confissão de Fé de Westminster declara é que Deus está falando com a congregação, assim como esses anjos falaram a esses homens. Só que repare, o anjo hoje, o mensageiro, no caso o pastor, ele fala, prega, insinua, mostra o caminho, explica, desenha a explicação, explica o desenho, e mesmo assim o que muitos fazem? Não sei se é de Deus não. Será? Será que assim eu devo fazer? Aqueles homens ouviram os mensageiros de Deus e temeram, tiveram reverência. Agora, quantos que estão dentro das igrejas, que ouvem domingo após domingo, semana após semana, a mensagem de Deus, e mesmo assim continuam sendo irreverentes para com a palavra, não obedecem. Às vezes até na hora do culto eles têm aquela noção de que, eu preciso fazer isso, mas no caminho para casa já muda de ideia, e não faz, não obedece. Falta reverência. Eu sei que hoje a irreverência, ela é quase que vista como um progresso, como maturidade, como sinal de inteligência, mas não. E quando eu falo de reverência, eu não digo apenas em relação à palavra, eu digo em relação a tudo. Já percebeu a irreverência dos jovens de hoje? Acha para mim um jovem que chama pai e mãe de senhor. Acha. É raro. Estou falando dentro da igreja. É raro. Uma irmã, uma vez, eu estava chegando à casa dela, a mãe dela abriu o portão, ela disse assim, fala, véia. Meu coração parou ali uns 5 segundos, depois foi voltando devagarzinho. Eu falei para a irmã, se um dos meus filhos falam assim comigo, eles ficam sem um dente, no mínimo. Onde já se viu isso? Véia. Senhora. É a senhora sua mãe. Hoje na hora do almoço eu assisti ao Cris com os meus filhos. Você conhece, né? Todo mundo odeia o Cris. Rochelle é meio brava. E o Cris, ele tinha tirado F no boletim e levou em um especialista para burlar o boletim, para fazer outro. O cara era fera. Tanto é que ele diz, olha, esse cara era tão bom em fazer isso, que teve uma vez, ele fez uma cópia de algo tão perfeito que prenderam o original. Então o Cris vai lá e, é claro, né, no final da história, a Rochelle acaba descobrindo que ele não tinha tirado nota alguma, e ela diz assim para ele, olha, Cris, eu te pus neste mundo, e eu posso tirar. É mais ou menos isso que a gente tem que falar para os filhos, gente. Vê se o Cris obedece ela. Onde já se viu? Tratar pai e mãe de igual para igual. Falta reverência. Falta reverência nos casais. Onde o marido trata a esposa como uma mulher das cavernas. E a esposa, às vezes, também esquece de se submeter ao marido, como diz a Escritura, que a mulher deve se submeter ao marido como ao Senhor. E o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Só que não. Há uma divisão, há um ringue dentro do lar. Essa semana eu aconselhava um casal. E eu disse à esposa, mulher detesta ouvir que está errado. Você sabe disso, né? Fala para sua esposa que a roupa dela não está boa para você ver. Ela troca bufando. Se não fizer isso, é porque ela já virou anjo. Cuidado. Via de regra, assim. E os dois colocando os prós e os contras, os problemas das relações, da relação deles. Eu disse para ela, irmã, você está errada. Agora, pastor, você está errada. É inadmissível a forma como você fala com seu marido aqui perto de mim, como eu já vi falando perto dos outros. Mas nunca que eu admitiria minha esposa falar assim.
É um absurdo, é uma desonra. Onde já se viu? Se impor na frente dos outros, falar mais alto que ele. E eu não estou colocando aqui em questão a personalidade, mas a honra, como diz a Escritura. E é claro que eu falei a parte dele também. E não adianta você querer ser o cabeça da sua casa, sendo que você também não faz por onde. Você não dá a vida pela esposa, você tem tempo para tudo, menos para ela. Ora, é necessário que cumpramos o nosso papel, como diz Efésios capítulo 5. Quer o maior sinal de Deus para mim e para você do que isso daqui que você ouve constantemente? Do que a Escritura que você tem na sua casa, que você pode abri-la e lê-la a hora que você quiser, porque hoje nós temos esta liberdade. Países comunistas não têm isso, mas hoje nós temos. E por que ainda assim, com todos esses sinais, insinuações explícitas, não é insinuação, é algo explícito mostrando o caminho ao qual você deve andar, e mesmo assim você teima em desobedecer? Diante da exposição dos seus pecados, da tomada de consciência dos seus erros, você deve fazer assim como estes pastores fizeram: se apressar em obedecer, em fazer aquilo que é reto, mesmo que a ordem não seja tão explícita. Olha, só um exemplo bem básico. Imagina que você chegasse em mim, eu sou um médico e você chega no meu consultório. Estamos vivendo essa época de pandemia. E você diz assim: doutor, eu estou com coriza, febre, estou com muita dor nas costas. Há 2 dias eu perdi o paladar. E então eu, como médico, digo assim: vou te receitar um remédio. Não vou obrigar, receitar. Eu começo a escrever ali e digo para você: olha, tome ivermectina por 3 dias, um comprimido a cada 30 quilos de peso. E depois de 15 dias você repita a dose. Faço aquele receituário e te entrego. Em nenhum momento eu falei para você: compre, tome. Apenas disse: vou te receitar. O que você faz com essa receita? Joga fora, vai embora? Ou você vai à primeira farmácia que você encontrar no caminho, compra o remédio e toma? Foi o que nós vemos aqui. Cada sermão que nos confronta é uma forma, às vezes implícita e às vezes explícita, daquilo que eu e você temos que mudar, daquilo que eu e você temos que fazer. O que cabe a nós é fazer como esses pastores, nos apressarmos em alinharmos a nossa vida com a vontade do Senhor. Terceiro princípio é o seguinte: o Evangelho de Deus. Verso 10, você pode acompanhar comigo? Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. Evangelho, você sabe, significa boas novas. Boas novas. Imagine que aqui em nossa cidade, em Pindamonhangaba, existisse uma igreja que fornecesse bolsa de estudos aos seus membros. Uma igreja que tivesse abrigo para os seus animais. Uma igreja com um posto médico, com um programa de reabilitação para drogados, asilos, uma agência de emprego, assistência jurídica, tudo grátis. Imagine que desta igreja o pastor fosse alguém que de fato trazia esperança em suas mensagens, a ponto do ministro da saúde de nosso país dizer: as palavras deste homem trazem esperança para este povo. Se existisse esta igreja em nossa cidade, talvez você faria assim: pastor, como que eu faço para não ser membro mais daqui e filiar-me lá? Onde é? Me explica. Pastor, essa igreja não existe. Realmente não existe. Ela existiu há algumas décadas. Onde? Estados Unidos da América. O secretário de saúde disse:
este pastor é sábio, traz palavras de esperança, transmite esperança a todo o povo. Pastor, mas onde está essa igreja hoje? Morta. Morta. Como assim, pastor? Os membros foram saindo e a igreja fechou? Não. Literalmente morta. Tem a foto ali? Põe, por favor. Já ouviram falar do pastor Jim Jones? Dá uma pesquisadinha rápida no Google para você ver. Essa era a igreja dele. Bolsa de estudos, abrigo para animais, posto médico, programa de reabilitação para drogados, asilo, agência de empregos, assistência jurídica grátis. E uma mensagem de esperança. Por que a igreja morreu? Tem outra, põe para frente ali, mais perto. Suicídio coletivo. Ele matou toda a igreja. Pastor, mas essas coisas não acontecem mais hoje. Esperamos que não. Esperamos que não. Mas acontece algo muito pior hoje em dia. Sabe o quê? Pastores continuam matando constantemente suas ovelhas e encaminhando as suas almas para o inferno. Porque eles pregam de tudo, menos a mensagem do Evangelho que diz: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Eles conseguem pregar sobre casamento, sobre ser um sucesso, sobre finanças. Nada contra a Bíblia fala sobre essas coisas. Mas a mensagem gira em torno disto. E o confronto do pecado jamais é feito. E então eles conseguem ser pior do que o pastor Jim Jones, porque ele conseguiu matar apenas o físico daquelas pessoas. Agora, os pastores da modernidade, eles conseguem, além de fazer um desserviço ao Evangelho, fazer com que as pessoas se afastem a cada dia mais da mensagem verdadeira. É tão certo que anteontem, coloquei apenas uma frase no Facebook de Chesterton, que dizia assim, algo mais ou menos nesse sentido, eu não lembro exatamente. O feminismo trouxe a ideia de que servir o patrão no trabalho é liberdade. E a esposa ajudar o marido é escravidão. Ponto. Só isso. Apenas isso. Pensa na mulherada louca. Nossa. Já aconteceu dias de eu escrever a respeito do homossexualismo e, de fato, baixar a parada gay nas minhas redes sociais. Mas quando eu escrevo coisas que, para você, talvez sejam as coisas mais simples do mundo, porque você acredita segundo a Escritura. Meu irmão, mas isso cai como um meteoro na cabeça da modernidade. Porque as pessoas acham um absurdo isso que Chesterton disse. Então, uma moça que veio uma única vez à nossa igreja, uma única vez, me disse assim: é por isso que eu não frequento mais a sua igreja. Eu falei: nossa, veio bastante, né? Uma vez. Por isso que eu não sou membro da sua igreja, por isso que eu não vou mais. Por isso que eu saí. Porque o senhor não aceita eu amar outra mulher. E eu disse a ela: não foi por causa disso que você saiu. Você saiu porque você ama mais o pecado que a Deus. Simples. E então ela retrucou: você, pastor, precisa falar mais sobre o amor do que ficar dividindo a sociedade que já está aflita. Pregue sobre o amor. Eu disse a ela: irmã, eu a amo, por isso eu digo em nome de Jesus, arrepende-te, muda de vida, reconcilia-te com o teu Criador. Esta é a sua única chance. Me bloqueou. Não consigo mais falar com ela. Eu vou clicar, nem aparece mais já. Abençoado. Porque nas redes sociais é fácil, né? Não quer, bloqueia. Aqui no culto não gostou, sai. Na internet falou algo que você não queria ouvir, vai embora. Para muitos, eu sou o demônio. Literalmente. Ouço isso constantemente. Você é o Satanás encarnado, pastor. Demônio. Para muitos eu sou assim.
Agora, os pastores tolerantes, estes aí, para eles, são os que amam de verdade. Aqueles que jamais confrontam o pecado. E quando dizem muito, dizem assim: eu não concordo com aquilo que você faz, mas respeito. Estes homens são pior do que o pastor Jim Jones. Jim Jones matou o corpo. Estes homens matam a alma das pessoas. A Bíblia diz que nós devemos levar a mensagem do Evangelho. O Evangelho começa com isso, com a encarnação do Verbo, com a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, 41 minutos já, gente. Vai, põe o quarto princípio lá, senão não termino, por favor. Só para encerrar, uma vez um professor de história, explicando sobre direita e esquerda, ele citou Alex Tocqueville. Alex Tocqueville, eu coloquei as frases dele ali, põe ali. Este professor apenas estava explicando a diferença de ser de direita a favor de um Estado mínimo e ser de esquerda, o poder maciço do Estado sobre todas as coisas, culminando com o comunismo. Então ele citou essas frases de Alex Tocqueville. Eu já vou explicar para você quem era ele. Alex Tocqueville viu que o segredo daquela sociedade era a liberdade. Eu vou falar qual sociedade era. Ele gasta o capítulo 2 inteiro de seu livro para resumidamente dizer assim: a moralidade cristã daquele povo é o segredo da liberdade deles. A moralidade cristã daquele povo. Qual povo ele está falando? Ele está falando da maior potência que existe em nosso país, América do Norte, Estados Unidos. Tocqueville era católico roxo. Não é esses católicos Nutella de hoje, não. Que hoje em dia, o que a gente mais vê, pastor, padre, Nutella. Daí tá lá, Cláudio Duarte e o padre, como que é o bombadão, como que ele chama mesmo lá? Fábio de Mello. E tá no maior amor, os dois, né? Não, ele crê diferente, mas eu respeito, o outro assim, eu respeito e tal. Estes daqui, rapaz, esse daqui era a raiz mesmo. Alex Tocqueville olhava para os protestantes e dizia assim: você é do demônio, seu herege, você vai para o inferno. O protestante calvinista olhava para ele e dizia: você, seu herege idólatra, você vai torrar mais profundo inferno. Esses eram raiz. Então, quando Alex Tocqueville ele diz que a moralidade cristã daquele povo é o segredo da liberdade deles, ele está falando dos cristãos reformados, e não era qualquer cristão. Dos cristãos reformados calvinistas, estes mesmos ao qual nós somos, ao qual seguimos. Está falando dos calvinistas. Sim, porque foram cristãos calvinistas que saíram da Inglaterra rumo ao Novo Mundo com o seguinte ideal. Por quê que esses ingleses saíram da Inglaterra e foram para a América do Norte? Um dos grandes objetivos destes homens era adorar a Deus em liberdade, porque a coroa inglesa estava apertando a eles de uma forma que eles não conseguiam fazer o culto a Deus do jeito que eles acreditavam que eram certos. Então esses homens cristãos, reformados, calvinistas, saem da Inglaterra e vão para a América do Norte. E deles surge a maior potência mundial, Estados Unidos da América. Depois ele ainda diz: na América é a religião que leva as luzes. A religião que traz a claridade para o povo. É isso que ele está dizendo. É a observância das leis divinas que conduz o homem à liberdade. Um dos motivos do porquê os Estados Unidos é tão próspero, não agora com este governo de Joe Biden, claro, comunista de carteirinha aliado ao Partido Comunista Chinês. Por que você acha que eles fizeram de tudo para arrancar o Trump? Porque o Trump seguia essa linha. Esquerdistas, eles acreditam da seguinte forma: o Estado vai resolver tudo. Os liberais acreditam que a liberdade, você poder fazer o que quiser, vai resolver tudo. Só que não apenas liberdade econômica,
liberdade em tudo mesmo. Não há problema um homem ter 2 mulheres, mulher ter 2 maridos, homem com homem, mulher com mulher, assim que os liberais acreditam. Só um exemplo. Na Holanda, eles prometeram o paraíso com a liberdade sexual, dizendo que a partir do momento em que legalizarmos a prostituição, o povo vai ser mais feliz. Isso no ano 2000. As mulheres estarão livres, eles disseram, do preconceito e opressão dos cafetões, né, os donos dos bordéis. Com a liberação da prostituição, Amsterdã se tornou a capital do sexo. A ponto da demanda ser tão grande, a demanda foi tão grande que eles importavam mulheres da África para suprir a necessidade de Amsterdã. Pouco tempo depois, 1/3 dos prostíbulos foram fechados por conta de envolvimento com crime organizado. Aqueles lugares, o que se via constantemente eram homens bêbados, drogados, caídos pelo chão. A ponto do prefeito admitir: isto foi um desastre. Liberdade que não é liberdade segundo a Escritura é desastre. Aqui em nosso país também vivemos as sombras dessas mentiras. Você já viu o argumento ridículo que eles dão para liberar as drogas? Porque se liberar as drogas, as pessoas vão usar menos drogas. Como assim? Se não pode, eles já procuram. Se liberar, vão procurar menos? Porque o brasileiro, então, gosta de andar contra a lei, né? Não pode usar droga. Vou fumar maconha. Pode. Não quero fumar mais. Vou para a igreja. Hã? Você acha que assim funciona? Eles querem liberar o aborto, dizendo que assim que liberarem o aborto, as mulheres irão abortar menos. Gente, não fecha essa conta. Você não precisa ser muito inteligente para pensar, como assim? Hoje elas abortam em clínicas clandestinas. Mas quando liberar, elas vão abortar em clínicas legalizadas. Uma que é caríssimo o procedimento. Outra que, não, mas tem o SUS. O SUS? Tem que rir, né? Você imagina, a mulher, 2 meses, grávida, chega no SUS, eu quero abortar. Está atrapalhando minha carreira. Tá bom, vou anotar o seu pedido aqui. 2 anos e meio depois, ligam para ela. Olha, saiu sua chamada aqui, traz a criança. Eu vou matar o moleque agora, no aniversário dele, com 2 anos? Ridículo. Cristo, ele não exige apenas que eu e você sejamos moralmente corretos. Não mate, não roube. O que ele exige de mim e de você é que a nossa vida seja para a glória de seu nome. Porque paz verdadeira é uma porção exclusiva daqueles a quem Deus elegeu, daqueles a quem Deus se revelou. Alegria você encontra em vários lugares. Nos braços de uma pessoa, no dinheiro, na fama, no sucesso. Mas como diz o texto ao qual nós lemos, grande alegria. Esta grande alegria é reservada apenas aos filhos de Deus. O que eu e você precisamos fazer? Esses homens, quando foi insinuado a eles o caminho da salvação, eles correram em obedecer. Se queremos de fato ver Deus revelando a nós a cada dia e a nossa vida transformada a cada dia, precisamos também resolver este problema de quando ouvirmos a Deus, não ficarmos procrastinando, deixando para depois. Amanhã eu começo a fazer o que é certo, hoje é o último. Devemos obedecer ao Senhor. Porque se você ouve constantemente a voz de Deus através da exposição do Evangelho, e você não muda, uma que você vai ser um ser humano miserável, outra que o peso sobre a sua vida, no dia do juízo, no dia do seu julgamento, vai ser muito maior que dos outros. Portanto, ouçamos e obedeçamos ao nosso Deus. Amém, meus irmãos?